Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PETcast. No programa de hoje teremos como convidado o professor Dr. Ricardo Yoshimitsu Miyahara. O professor Ricardo graduou-se em Física pela Universidade Federal de São Carlos no ano de 2000. E logo em 2006 obteve seu título de doutor em Engenharia Metalúrgica de Materiais pela Universidade de São Paulo, com período no National Research Council of Canada. Atualmente é professor associado do Departamento de Física e diretor de graduação da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Bom dia, né, para quem está ouvindo o nosso programa de dia, boa tarde para quem está ouvindo à tarde, né, e boa noite para quem está ouvindo à noite. Bom, eu sou o Sanderson Carlos, integrante do grupo PET Física. Vamos começar, né, mais um PETcast, né, para vocês que estão acompanhando, né. Hoje a gente não vai falar sobre um assunto específico, mas a gente vai conversar, né, um papo meio que descontraído, né, com o professor doutor Ricardo Yoshimitsu Miyahara. Acertei, professor? É isso mesmo. Bom. Obrigado, o nome já foi muito bem dito aí. Isso aí, 10 pontos já na matéria, mas vamos continuar, né? Aquela coisa sempre. Bom, então, falar um pouco sobre como foi a sua formação, assim, como professor, né, e se tornando, né, o que o senhor é atualmente, né? Claro. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, como vocês disseram a todos. Isso aí. Acho que é interessante iniciar, acho que talvez na minha infância, né, apesar de não ter sido minha formação total, mas lá na minha infância eu tinha vontade de ser cientista. Então, desde que eu era novinho, me conheço por gente, queria ser cientista. E no meio do caminho eu vi que eu tinha uma certa facilidade para ensinar. Então, meus amigos lá no ensino fundamental e médio, toda vez que ia ter uma prova, eles me pediam uma explicação, uma aula para eles fazerem a prova. E às vezes chegava a ter mais alunos na aula que eu dava do que na própria sala que eu estudava, porque vinham alunos de outras turmas também. E aí eu decidi que queria ser cientista e professor, achei a física que encaixava muito bem. Então eu prestei vestibular, entrei lá na Federal de São Carlos, fiz física, lá havia a possibilidade de fazer licenciatura e bacharelado. Eu toquei as duas formações ao mesmo tempo. E aí faltaram 2 disciplinas para terminar o bacharelado e eu entrei já na pós-graduação. Então eu tenho a formação em licenciatura, que é a formação para dar aula, né? Então sempre tive essa intenção. E na hora que eu entrei na pós-graduação, eu tive a felicidade de entrar no doutorado direto. Então isso já facilitou minha vida um pouquinho, porque um tempo que a gente gasta para fazer pesquisa iniciando no mestrado, já tinha na iniciação científica. Então isso facilitou para entrar no doutorado direto. Mas como que funcionou isso, professor? Você tinha foi o TCC que levou... Não, foi a pesquisa da iniciação científica. Então as experiências para realizar análise ou até mesmo revisão bibliográfica, na iniciação científica eu já tinha feito, trabalhado com alguns equipamentos, né, manipulado os equipamentos, então isso facilitou bastante. E no meu caso, eu acho, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros casos que aconteceu de doutorado direto lá na USP. Então a gente entrou com um processo na época que não existia essa forma de entrada, né, direto no doutorado. Então você entrava no mestrado e nós entramos como o projeto era muito bom e eu já tinha experiência em pesquisa, então entramos com um processo em todas as instâncias da pós-graduação. Então o departamento aprovou, a Escola Politécnica na época também aprovou e a USP, na instância maior, aprovou e daí para frente abriu-se a oportunidade, quem quisesse e pudesse fazer doutorado direto, poderia fazer. Então, dessa forma que aconteceu o meu doutorado direto. Mas hoje em dia isso também é possível? Hoje em dia é possível. Alguns programas já têm a avaliação, processo de seleção do doutorado direto. Então, depende de cada departamento, de cada programa. Alguns fazem até uma prova para doutorado direto. Então, você passa por uma avaliação diferenciada no mestrado e ainda passa por uma banca julgadora, alguns avaliação de projeto e outros simplesmente avaliação de currículo. No departamento onde eu fiz, até hoje o processo ele é individual para cada um. Então, se você tem a intenção de fazer o doutorado direto, você entra no mestrado e aí faz a solicitação para o programa avaliar o seu projeto e o seu currículo. Então você tem que se cadastrar no programa de mestrado para daí depois pedir a avaliação para doutorado. Isso, nesse caso lá naquele departamento sim, mas eu já conheço de outros, até alunos nossos que perguntaram e tentaram que
o doutorado em outros lugares foram dessa forma. Eles fizeram uma avaliação diferenciada, um pouquinho mais, num nível um pouquinho maior do que o mestrado, e depois eles passam por uma avaliação também. Mas a avaliação é um pouquinho diferente na entrada. Mas esse processo de passar direto para o doutorado, acho que foi mais benéfico ou mais maléfico? Você se sentiu mais prejudicado, mais... Então, na minha época, o diferente do que vocês têm, eu não tive o TCC na graduação. Então, dessa forma, eu não tive a experiência de escrever um texto grande, como se fosse um trabalho de conclusão na graduação. E aí eu tive a primeira experiência no doutorado direto. Nossa. Então já foi um pouquinho mais penoso, um pouquinho mais trabalhoso para mim. Essa foi a desvantagem para eu fazer o doutorado direto. Por outro lado, eu já tinha experiência, então um tempo que eu gastaria para fazer o mestrado eu não tive, e ainda tive a oportunidade de, pelo fato de estar fazendo doutorado, eu pude fazer parte do doutorado fora, né, no meu caso foi no Canadá. Para mim, isso daí foi bem gratificante, que daí eu tive toda a experiência um pouco mais rápido do que as outras pessoas que passam pelo mestrado, né? Foi quanto tempo lá no Canadá? Eu fiquei 1 ano no Canadá. Professor, fale um pouco mais sobre essa experiência no Canadá. Experiência para vocês, todos que estão escutando ou que estão aqui conversando comigo, se aparecer oportunidade para fazer algo fora, faça. Não perca a oportunidade. Até às vezes eu falo para os alunos, meu namorado ou minha namorada não deixa, aí larga do namorado, larga da namorada, porque isso está te impedindo para conhecimento ou para o progresso da ciência. Eu tive um congresso lá em 2002, que o palestrante principal foi um canadense, e ele foi convidado do meu orientador para vir dar a palestra nesse evento. E aí ele veio fazer uma palestra só para o grupo de pesquisa, e ele falou que precisava de uma pessoa que entendesse da área de materiais, mas que tivesse uma base de cálculos, né? Uma base um pouquinho mais aprofundada em relação à parte teórica do processo. E aí o meu orientador falou assim, olha, a gente tem um físico aqui que trabalha na área de materiais, eu acho que talvez te ajude aí. Ele falou, esse cara é o perfeito. Então, porque daí, na verdade, eu fui fazer uma parte de simulação computacional aplicado ao que estava acontecendo com o material na sintetização via micro-ondas. E eles não tinham uma pessoa que fizesse isso daí com certa facilidade, e ele me convidou para ir. Então, como o convite veio de lá do Canadá, eu já estava num processo para fazer a seleção para ir para a Inglaterra, fazer uma parte do doutorado lá, mas com bolsa do Brasil. E aí, como você vai com bolsa do Brasil, necessariamente você precisa ser aprovado no TOEFL, ou na época aceitava também o IELTS. Então eu estava iniciando o estudo para fazer o TOEFL. Então você precisa, para fazer o TOEFL, a avaliação, você precisa ser muito bem, ter uma certa facilidade com a língua inglesa. Eu fiquei sabendo que esse exame é bem puxado. Esse exame não é fácil. Às vezes até a gente brinca, até o próprio nativo da língua não passa nesse exame. Então, bom, daí eu estava fazendo o processo, iniciando um curso para fazer o TOEFL, para ir para a Inglaterra, e aí nisso eu recebi essa proposta do professor para ir para lá. E aí, como veio o convite do Canadá, do próprio governo do Canadá, eu não precisei fazer essa prova, e eu ganhei uma bolsa deles. Então isso facilitou bastante. Daí só foi o processo de pedir visto. Na época a instituição que fazia pós-graduação pagou minha passagem. A oportunidade eu agarrei e fui. Eu tinha recém-casado, fazia alguns meses que eu tinha casado. Na verdade 3 meses que eu tinha casado quando recebi a proposta. Não pensei 2 vezes, sabia que minha esposa aceitaria, né? Na verdade ela incentivava também a fazer mestrado na época. E aí eu fui. Então, isso foi a oportunidade boa, assim, para melhorar não só na pesquisa científica, mas na língua também, e o conhecimento do que é o mundo, né? Nós aqui no Brasil, às vezes, não temos a noção do que o resto do mundo faz. Então, isso foi bem interessante. Então, o seu doutorado foi na área de materiais, só que na parte de simulação. O que eu fui fazer lá foi a parte de simulação, mas a minha pesquisa era bem no laboratório, meio experimental. Então eu fui ajudar uma parte da pesquisa que o professor realizava lá no Canadá, que não estava totalmente ligado com a minha tese, mas que tinha um viés um pouquinho para a área de comportamento dos materiais, então isso me ajudou a eu entender o que estava acontecendo com o meu material. No doutorado eu fiquei 3 anos fazendo experimentos dando errado, todos os experimentos que eu fiz por 3 anos davam errado, e aí essa oportunidade que eu tive para ir para fora, né, no Canadá, eu pude estudar um pouquinho mais do comportamento do material, e aí a hora que eu retornei eu consegui aplicar e defendi a tese. E os físicos de lá são mais ou menos iguais daqui? Como é que é?
É uma espécie diferente? Não. Acho que físico, no geral, é bem reconhecido. Na hora que eu cheguei lá no instituto, como era na área de materiais, basicamente haviam engenheiros de materiais e químicos trabalhando no instituto. E na hora que eu falei que era formado em física, todos arregalaram os olhos, né? Então falaram assim, nossa, formado em física? Coragem. É louco. É louco, né? Não, eu, até numa loja de conveniência que tinha perto de casa lá no Canadá, eu falei que estava fazendo uma parte do doutorado e que era físico. E era um indiano que estava lá, como na maioria das vezes loja de conveniência tem um indiano trabalhando lá fora. E aí ele falou, nossa, você deve ser muito inteligente, né? Fez física, ia fazer um PhD, né, na época, parte do doutorado. Aí eles achavam interessante essa área. Então, na verdade, qualquer ciência básica não é fácil, né? Então, é que a física tem essa... Eu acho que o pessoal acha que somos um pouco loucos, né? Então, não é fácil achar físicos por aí, então acha que é difícil. Mas acho que a gente deve se empenhar em estudar, né? Então, diferentemente de alguns cursos que você até pode passar sem estudar, na física ou nos cursos básicos, é difícil você passar sem estudar. Aliás, eu não conheço ninguém que passou ou terminou o curso sem estudar. Professor, e quando surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui no Unicentro? Então, na época que eu me formei, em 2006, que terminei o doutorado, eu prestei aqui, na UEM e na Unesp em Sorocaba. A Unesp Sorocaba me chamou já no início, logo que eu fiz a prova. Então, antes de vir para cá, eu estava na Unesp de Sorocaba. E aí, logo após, saiu o resultado daqui, como teste seletivo, como colaborador. Eu, como paulistano, né, pessoa que nasceu lá em São Paulo, nunca gostei da cidade de São Paulo. Então, sempre quis sair de São Paulo, né, ir para um lugar mais tranquilo, viver bem, né, não só sobreviver. E Sorocaba era uma cidade, é uma mini São Paulo, com os mesmos problemas de assalto, trânsito. Então, eu não gostei da cidade de Sorocaba. Na hora que me chamaram aqui, não pensei duas vezes e vim para cá. E aí, logo na sequência, no final daquele ano que eu entrei aqui como colaborador, abri o concurso. Daí eu prestei e passei e fui chamado um tempo depois para efetivo. Então, foi dessa forma. E a UEM, depois de um tempo que eu estava aqui, ela me chamou também. Mas eu gostei bastante da cidade, do departamento principalmente. Né? A gente está num departamento super bom para trabalhar. E aí eu decidi ficar aqui. E aí, por um acaso, minha esposa também prestou o concurso. E ela passou nesse mesmo concurso que eu. Então, aí de dar tudo certinho para montar a família aqui. Sua esposa é da área da... A minha esposa era da saúde e da enfermagem. Também... Professora da enfermagem. E estando aqui, como que foi o desenvolvimento dos projetos de pesquisa aqui na universidade? É bem interessante, Bruno, porque quando eu cheguei aqui nós tínhamos, eu acho que uma balança de analítica e eu acho que um destilador. Era isso que a gente tinha equipamento para pesquisa. E tinha que fazer pesquisa com isso. Né? E tinha que fazer pesquisa com isso, a gente tinha que dar um jeito. Então as Destilar água e pesar. Pois destilar água e pesar. Bom, e era isso. Então a gente mantinha uma parceria boa com as outras instituições, né? Então, o que manteve as nossas pesquisas no início foram essas parcerias que as outras instituições faziam, por exemplo, as análises mais complexas faziam para a gente. E no decorrer do tempo, a gente foi submetendo, o departamento, no geral, os professores foram submetendo projetos e foram sendo aprovados, e nisso a gente conseguiu angariar fundos maiores até para equipamentos mais complexos. E hoje a gente tem um centro, um grupo de pesquisa, na verdade, desenvolvendo atividades lá no departamento. Tem pesquisas no mesmo nível de outras grandes. Né? Então, falando institucionalmente, a nossa instituição tem equipamentos grandes e hoje a gente consegue fazer pesquisa de nível, né? Como todas as outras instituições grandes que têm pós-graduação, por exemplo. Então, estamos no mesmo nível atualmente. Esse foi um processo bem demorado? Foram quantos anos para conseguir essa... Então, até o nosso departamento mesmo, o prédio do nosso departamento, eu cheguei aqui em 2007 e nós conseguimos, com a reitoria... 2 balanças? Na verdade não, um prédio próprio, né? Agora tem um prédio próprio, então já era um passo já para pesquisa. Foi um pouquinho demorado, mas a gente conseguiu, na verdade. Foi indo. Então, de 2007 para cá que eu entrei, hoje nós temos ali uma quantidade razoável de equipamentos e que estão sendo utilizados aí para os grupos de pesquisa. Quando eu cheguei aqui, era difícil ver os alunos no campus,
né, entre uma aula e outra, ou até mesmo fora do horário de aula, porque parecia assim uma universidade, mas com um jeitão de colégio, assim, porque o pessoal vinha aqui, tinha aula e ia embora, né, os professores vinham, davam aula e iam embora. Estava nesse processo de virar uma universidade mesmo. Então hoje a gente tem vocês aqui, os professores todos, basicamente integral, né? Moram aqui, alguns até, se pudesse, colocariam um colchãozinho aqui, né? E dormiriam. Então mudou bem a cara da universidade. Hoje a gente tem cara de universidade mesmo, realizam pesquisas, finais de semana tem alunos estudando, feriado, recesso pedagógico, férias mesmo, os alunos estão aí trabalhando. Então é uma outra visão já do que é a universidade. Atualmente, professor, quais são as suas áreas de pesquisa assim, que o professor desenvolve? Então, a minha formação doutorado é na área de cerâmica, mas eu tenho trabalhado com formação na área de materiais, tenho trabalhado além da cerâmica, tenho trabalhado também com polímeros e a mistura dos dois materiais que geram compósito. Nisso a gente foca bastante também na área de reciclagem, que é uma área que já há bom tempo já e vai continuar em alta, porque reciclagem a gente precisa fazer, né? Então tenho trabalhado bastante com reciclagem também. E de um tempo para cá tenho trabalhado também na área de ensino de física. Então essas são as minhas áreas basicamente que eu tenho trabalhado, né? Na área de cerâmica, polímeros, reciclagem, com compósitos e área de ensino de física. Eu gosto, uma área que eu tenho sempre, acho, como precursora de toda a formação dos alunos, a divulgação científica. Então, a divulgação científica, eu acho que a gente mostra que a ciência, a física, a ciência no geral, ela é aplicada, ela existe no nosso cotidiano e que é importante os alunos do ensino fundamental e ensino médio saberem. Então, a gente tem feito bastante trabalho na área de divulgação científica. E aí, dentro desse tema de divulgação científica, eu tenho trabalhado a pedido também dos alunos, com o clube de astronomia, por exemplo. A gente tem esse clube de astronomia como demanda de um tema que todo mundo, que alguns, a maioria, tem interesse, né? Então, é um clube mesmo, esse clube de astronomia. A gente junta, faz um encontro, discute sobre astronomia, sobre temas diversos da astronomia, e vimos que uma das partes importantes nesse processo é a divulgação. Então, os alunos fazem também atividades de formação do pessoal do ensino fundamental e médio na área de astronomia. Por exemplo, a gente tem uma prova que acontece anualmente, que é a Olimpíadas Brasileiras de Astronomia, e que nós temos trabalhado na formação desses alunos, né? Então, os nossos alunos da graduação vão nas escolas e fazem esse treinamento com eles, né? Passam quais são os temas, tem trabalhado dessa forma com os alunos do ensino fundamental e médio. A gente traz também eles aqui na instituição para ver, por exemplo, fazer um lançamento de foguetes também, que aconteceu aí na semana passada. Nós tivemos aí, acho que uns 60 ou 70 alunos vieram para fazer o lançamento de foguetes, que eram turmas do colégio Carneiro Martins. Eles vieram e fizeram essa atividade, né, que chama atenção e que na Olimpíadas Brasileiras de Astronomia era um dos passos para você ser considerado finalista para conseguir ser classificado para a Olimpíadas Internacional. Então precisava fazer o lançamento de foguetes. A gente incentivou e dá para explicar um monte de conceitos de física com esse lançamento de foguetes, né? E o interessante de todas essas atividades que a gente faz com divulgação científica, nós temos feito propaganda no nosso curso e todo ano tem vindo alunos que participaram de nossas atividades, né? Então, participei da atividade que vocês fizeram na minha escola, achei interessante e está aqui fazendo o curso de física. Então, a gente faz a propaganda no nosso curso também, né? Então tá dando certo a divulgação científica. Tá dando certo a divulgação científica, exatamente. Uma coisa interessante que acontece anualmente, que a gente chama que é chamada, na verdade, de Feira Internacional de Inovação em Ciências e Engenharias. Na verdade, a gente chama de Feira Internacional porque é o estado do Paraná, mais Argentina e Paraguai, que faz uma feira lá no Parque Tecnológico de Itaipu, no PTI. E esse Eficiências nós temos participado como equipe organizadora já faz uns 5 anos já. E a gente divulga nas escolas que acontece Eficiências lá em Itaipu e que as escolas têm que submeter o trabalho. A submissão do trabalho não é algo muito simples. Então é um trabalho como se fosse um trabalho científico ou de engenharia mesmo, de inovação. E essa feira, a gente já tem um tempo já que a gente consegue mandar alguns trabalhos daqui da região
da região que eu digo é a região de abrangência mesmo da Unicentro. A gente tem mandado trabalhos além de Guarapuava, também do Pião, Pitanga, Turvo, Laranjeiras do Sul. E o ano passado nós tivemos como equipe, uma das componentes dessa equipe era uma ex-aluna nossa do PIBID, que iniciou o trabalho como uma atividade do PIBID. Esse trabalho que os alunos fizeram foi classificado como um dos melhores do evento, na verdade ganhou a classificação de terceiro melhor trabalho do evento, num hall de 150 trabalhos. E é daqui de Guarapuava, do Colégio Visconde. Então foi uma atividade que nós fizemos, eles conseguiram essa classificação e foram mandados para o FEBRAS, que acontece na USP de São Paulo. Na FEBRAS eles não foram finalistas, mas ganharam o prêmio da EDUSP como melhor trabalho vinculado a atividades de ensino médio. Então a editora da USP deu uma gratificação para essa equipe e saiu daqui de Guarapuava, né? Então parte da divulgação científica nós estamos fazendo e tem dado bons resultados. Bom, então eu queria saber, né, professor, qual foi a sua motivação, né, para seguir carreira como físico, assim, como cientista? O que te motivou? Me venha com bomba de Hiroshima e Nagasaki. Eu não acredito. Acho que não, Na verdade, assim, a ciência no Brasil, ela não é muito bem vista, assim. Então, não é algo que você fala, vou ser cientista, eu vou ser rico ou milionário, né? Então, nós não temos essa premissa de que ser cientista você vai ser um bem-sucedido, né? Porque o Brasil ainda não tem essa tradição em investir em pessoas dessa forma. Mas a ciência, no geral, me chamava muita atenção, né? Então, como a ciência chamava atenção, ser cientista, né? A gente vê alguns personagens de televisão, de filmes, séries ou desenhos, os cientistas são sempre pessoas inteligentes, né? Então, acho que seria interessante dessa forma. E isso me levou a querer ser cientista, né, na época. Então, se a gente considerar que ser cientista a gente não vai ser uma pessoa que tenha, sei lá, prestígio, muito prestígio no Brasil, mas você fazer o que você gosta é bem gratificante. Então, queria ser cientista, optei por fazer física, né? Além disso, também ser professor. Então, a ciência no Brasil comumente acontece nas universidades. São raras as indústrias ou empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento como sua atividade. Então, basicamente, na universidade. Bom, eu vou fazer o que eu gosto, né? Ser cientista e dar aula. Como eu faço o que eu gosto, acaba que, puxa, eu faço o que eu gosto e ainda me pagam para fazer isso, está excelente para mim. Não pagam necessariamente bem, mas me paga para viver. Então, puxa, fazer o que eu gosto e ainda me pagam, como é o caso, sei lá, outra coisa que eu poderia fazer era ser cantor, né? Ou ter uma banda de rock. Seria bacana você tocar e ainda pagarem para você, né? Então, seria interessante também, né? Jogador de futebol não, porque eu não jogo tão bem, né? Não jogo tão bem. É difícil esse ano, né? Você ganha a Copa, professor. Pois é. Então, falando um pouco sobre o seu cargo, né, na diretoria, né, do Departamento de Física, né? Na verdade, assim, o nosso departamento tem poucos professores. Então, se a gente vai colocar um representante em cada conselho ou cada comitê, faltam professores, né? Na época que eu recebi a proposta, eu estava como vice-chefe de departamento e organizei um evento chamado CIEP, lá em 2011, que é o maior evento que a gente tem na instituição. O último evento foi organizado pelo professor Clayton, né? E aí, após término desse evento, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação precisava de alguém para coordenar a iniciação científica na instituição. E aí eles me convidaram no final daquele ano, eu estava como vice-chefe de departamento, eles me convidaram para organizar para coordenar essa iniciação científica, e eu discuti com os professores do nosso departamento se era de interesse do departamento, né, que eu participasse na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e saísse também da vice-chefia do departamento. O departamento, por unanimidade, achou interessante eu participar e eu coordenei a iniciação científica, então, por 2 anos. Daí, da iniciação científica, que fica vinculado à diretoria de pesquisa, depois de 2 anos, nós tivemos uma troca da diretoria e me convidaram para ser diretor de pesquisa da instituição. E aí, por 2 anos, eu fiquei como diretor de pesquisa da instituição. E aí, uma troca que aconteceu na diretoria de pós-graduação,
a reitoria e o pró-reitor me chamaram para assumir essa diretoria de pós-graduação. Nessa diretoria já estou há 3 anos dentro dessa diretoria, que a gente tem a função básica, coordenar, supervisionar as pós-graduações. Então, desde os cursos de especialização, o lato sensu que tem na instituição, até os mestrados e doutorados. Então, essa é a minha função dentro da instituição. Além da submissão de novas propostas que possam aparecer aí no decorrer do tempo. Eu tenho feito sempre uma atividade de verificar como estão as atividades de pesquisa dos professores em determinados departamentos e ver se eles têm perfil de montar um curso de mestrado ou doutorado, e aí eu acabo indo nesse departamento incentivando para que eles montem seus mestrados ou doutorados. Por exemplo, o nosso departamento é um departamento pequeno, a gente não tem uma quantidade mínima de docentes para montar um mestrado em física, por exemplo. Então, não teria como a gente fazer, a não ser que a gente consiga trazer professores em parceria de outras instituições, por exemplo. Então, o nosso departamento sozinho não tem capacidade de montar um mestrado. Mas os professores que realizam atividades de pesquisa no nosso departamento já participam de mestrados de outros departamentos, né? Então, a gente tem professores participando na química, no ensino de ciências, na farmácia. Então, essas atividades, eles acabam fazendo essas atividades de pesquisa vinculada à pós-graduação em outros departamentos. Quem sabe futuramente o governador não libere mais vagas para a gente consiga trazer mais professores para o departamento e aí a gente consiga montar o nosso mestrado, né? Atualmente não. O tão sonhado mestrado em física. Os nossos professores têm toda a capacidade e perfil para orientar o mestrado, né? Porque já orientam em outros departamentos. Mas a gente não tem um específico da física, mas participamos de outros, né? Então, o ano passado, por exemplo, foi submetido um processo de uma avaliação de curso de nanociência, que alguns professores do nosso departamento participaram, por exemplo. Então, não é certo se vai ser aprovado ou não, mas que foi submetido esse pedido de mestrado em nanociências. E tem outras possibilidades. A UTF, aqui em Guarapuava, essa universidade ela tem sempre nos procurado para fazer parceria. Então, atualmente tem um projeto de mestrado em materiais, que eles convidaram alguns professores do nosso departamento para participar também. Aqui na UTF, no campus aqui na UTF, no campus de Guarapuava, isso. Mas então, para abrir o mestrado, falta só o corpo docente, de professores? Isso, para o nosso departamento, basicamente, corpo docente. Se a gente conseguisse pelo menos uns 3 ou 4 professores efetivos que realizam pesquisa na área, acho que a gente teria condições para submeter o mestrado. Comumente, as pessoas não veem quanto que a universidade melhora no local, né? Mas aqui Guarapuava é um exemplo disso. Se vocês verem ou perguntarem para alguém que conheceu Guarapuava 20, 25 anos atrás e o que é hoje, né? E exatamente essa evolução que teve foi o momento que implantou a Unicentro e a UTF, por exemplo, como universidades e virou um polo universitário, né, de formação de pessoas aqui na região. Então a gente precisa ver também que a universidade forma mão de obra altamente qualificada, mas se os nossos políticos não investirem ou pensarem em trazer, por exemplo, indústrias ou empresas que vão utilizar essa mão de obra altamente qualificada vai embora, vai para outros estados, vai para outra cidade e a gente forma para fora. É o que está acontecendo atualmente. É o que acontece. Então a gente tem que ver que se tem mão de obra qualificada, nossos políticos precisam abrirem os olhos, né, para trazer indústrias e empresas para melhorar a região. Isso é essencial. Falar assim, eu venho da cidade da batata. Como assim cidade da batata, né? Eu participei de algumas reuniões que queriam que Guarapuava fosse conhecido como cidade da batata. Daí eu falei, tudo bem que nós temos já uma grande produção, né, uma área produtiva em batata, mas vamos mudar, né? Quero na cidade do conhecimento, da capital da ciência, isso, da evolução, da inovação. Agora, não na cidade da batata, né? Não que seja ruim, né? Nós temos uma área bem forte nessa área. Não desmerecendo a batata da cadeia produtiva, mas... Gosto muito. Maionese essencial ainda. Mas vamos mudar, né? Nós temos uma discussão aí na cidade sobre ecossistema de inovação, e esse ecossistema de inovação é importante para mostrar que a Guarapuava pode ser além da cidade da batata, né? Até a gente teve uma reunião com era uma consultora que veio de Florianópolis, que ela falou, Florianópolis era uma cidade turística, basicamente vivia do turismo, e investiu-se há um tempo atrás em inovação.
e hoje é considerado como capital da inovação de Florianópolis, né? Então, investiu-se nessa área. Então, se a gente vê simplesmente o potencial que a gente já tem, realmente ficaríamos como capital da batata. Agora tem que ver que há possibilidade de a gente ver e se tornar algo maior. Sei lá, um novo Vale do Silício do Brasil, né? Coisa do gênero, né? Não que as outras áreas não sejam importantes, são todas importantes, mas ser capital do conhecimento, ou mostrar que tem potencial para além da batata, né? Seria interessante. Então, né, professor, em nome do Grupo PET Física, eu gostaria de agradecer, né, a sua participação em mais um PETcast, né, gravado pelo grupo. E daí, né, se o senhor quiser deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aí, para quem tem interesse nessa área, né, de Gostar de batata. Não, perfeito, Sanderson. Não, agradecer vocês do PET, né, a todos que estão aqui hoje. Eu acho que essa conversa, né, é bem informal, a gente fala, né, que talvez atinja mais a população no geral, para mostrar que existe ciência, né, aqui em Guarapuava, existem pessoas altamente qualificadas que podem formar. Eu vim de um evento, semana passada na verdade, eu vim de um evento internacional e que o professor que fez a palestra final, né, que fez o palestra de encerramento, ele falou, olha, para você ser um bom cientista, você tem que ter não só a vontade, mas tem que ter pessoas mentoras por trás da sua formação inicial, isso é, os orientadores, os professores da sua formação inicial, e uma instituição consiga te manter lá para fazer suas pesquisas. Então, na verdade, assim, além da vontade de fazer pesquisa ou ser cientista, você tem que ter uma formação para isso, né? Não dá para fazer ciência no quintal de casa, você precisa ter uma formação. E a Unicentro com vocês aqui está fazendo isso, né? Divulgando que a Unicentro faz isso e que existe a possibilidade aqui, perto, de fazer algo que está em ponta, né? Atividade em ponta. Agradeço muito o convite de vocês e até a próxima entrevista. Esse podcast foi gravado na LIF Unicentro e editado por Luciano Cardoso.